Olá, sejam bem-vindos ao palco do ser e do ser-se em sociedade. Dois contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Comigo aqui 3 convidadas hiper mega especiais que vocês já conhecem super bem aí em casa e que tenho a certeza que tinham muita vontade de as tornar a ver e que eu vou passar a palavra para vos dizerem aí um olá. Helena. Olá Tânia, olá meninas, olá em casa. Cá estamos então para mais um Janelas de Conto, com 2 textos muito bonitos e vamos a isso. Muito bem, obrigada. Isabel. Olá a todos e continuam a participar e a ver-nos e obrigada também por darem-nos audiência. Muito bem. Paula. Boa tarde, fiquem connosco, reflitam imenso porque as histórias de hoje são de encantar. Um beijinho para a Cláudia Gouveia que está em casa no sofá, certamente. Beijinho, Cláudia. A gente está a rir porque a Cláudia está aqui no estúdio. Está sentada no sofá. E está sentada no sofá, só que não é na sua casa, mas certamente no sábado, que este sábado agora. Portanto, este sábado, hoje, que vocês estão-nos a ver, ela também estará a ver já no seu sofá de casa. Muito bem, vamos então aqui ao nosso primeiro conto. A música personifica-lhe a vida. Todos temos uma música que nos assinala um momento, nos recorda uma pessoa, nos fere ou conforta o coração. A música tem essa capacidade de nos perdermos de nós ou de nos encontrarmos. Dificilmente nos deixa indiferentes. Para ele, a música era tudo. Sempre foi apaixonado pela mesma mulher. Quis o destino, ou, deixando-nos de eufemismos, quis a família de ambos por obstinação ou vingança que não vivessem fisicamente este amor. Ambos partilhavam a mesma sede de se viverem, sentirem, cheirarem. Ela ouviu uma música na rádio e, como em todas as outras, viajou até ele, até ao deleite do corpo dele. Transcreveu-a palavra a palavra e fê-la chegar ao seu amado. Ele forçou-se a aprender a tocar guitarra clássica para reproduzir a música que ela lhe enviou. Em cada acorde, materializa-a. Sentia-a, vivia-a. Neste momento, passados tantos anos, ainda recorda a sua amada na frescura da juventude. Ainda dedilha a mesma música com a emoção do primeiro dia. Tal como ela, a música não tem idade. Para ele, esta música é aquela mulher que ele toca e canta como sua. Muito bem. Este é o nosso primeiro conto. Eu vou passar a palavra à Helena. Vamos começar a falar deste conto, desta música. Olha, quando até também nos sugeriste para escolhermos uma música, foi muito difícil, porque aqui neste texto, efetivamente, há uma música que faz lembrar alguém. E as músicas e as letras das músicas fazem-nos lembrar pessoas, lugares, estações do ano, comidas, acontecimentos, ou porque as ouvimos em determinados momentos, ou porque em determinados momentos aquelas letras faziam sentido. Havia músicas que não... As tais músicas de quando nós falamos do nosso tempo, não sei, eu não gosto de falar do nosso tempo, parece que estamos a falar, mas aquelas músicas que nós, na nossa infância e juventude, que só depois mais tarde começámos a perceber as letras, algumas que faziam sentido, outras nem tanto, mas quando elas começam a tocar, nós, inevitavelmente, a nossa memória, o nosso registro daquilo que é a música vai-nos buscar uma série de coisas. É realmente bonito aqui o facto desta música fazer lembrar alguém. Quem nunca teve uma música que fazia lembrar alguém? Ou porque a letra faz lembrar a pessoa, ou porque em determinado contexto relacional aquela música estava presente
em diferentes momentos. Vocês podem ir intervindo se quiserem. Não, mas estás bem, estás bem. Porque não sei se sou da mesma opinião. Olha, eu tentei pensar numa música que efetivamente me fizesse algum sentido, mais. Eu não sei depois se a gente discute primeiro sobre isto e depois cada um apresenta. Isto é livre, Isto é completamente é- livre. É completamente livre. Podes desabrochar, nós estamos contigo. E cá está. Esta letra, há alguns tempos atrás, se calhar não fazia tão sentido. Ou porque eu gostava da música, na altura, quando ela saiu, e só depois, passado muito tempo, que há efetivamente letras de canções com que nós ouvimos com ouvidos de escutar. É verdade, com ouvidos Mas já tinha feito Ouvimos com sentido ouvido. noutra época. Fazia sentido, se calhar, o cantarolar, mas às vezes nós cantarolamos uma canção, e às vezes acontece nós estarmos a cantarolar uma canção ou no carro, mas palavras ocas. Não vamos à profundidade da Ou essência seja, da letra. estamos a falar, ou estamos a cantar, neste caso, estamos a cantar, mas porque é assim que é a canção, porque é assim, e aquilo vai-nos saindo, mas sem nós estarmos a perceber o que é que vai ali. Lena, ao fim deste tempo todo, o que é que essa música te transmite? Partilha connosco. Não, pronto, ok, tu queres saber, queres saber. Ela quem suma, Eu ela não quem a vou suma. cantar. Não vou cantar Graças a música. a Graça. Não, é porque eu gosto muito de vocês, por isso eu não vou cantar. Mas, Estou a ver, tá de então, óculos, pensa nela. entretanto, imprimi a letra. Atenção, é esta como poderia ser mais umas milhentas canções. Esta foi porque, entretanto, fez-me sentido e não foi há muito tempo que Olha, mas é eu retirei. Hã? É decente. É decente. É o programa da tarde. É decente. As menos decentes não poderia trazer. são ouvidas noutro contexto. Quando meditas, não é na meditação. Eu retirei, obviamente, aqui, retirei a letra, retirei os refrões e tudo aquilo que estava em repetido, mas passo A citar. a citar. Quantas vezes vais olhar para trás? Estás preso a um passado que pesou. Quantas vezes vais ser tu capaz de fazer sair quem por engano entrou? Abre a tua porta, não tenhas medo. Tens o mundo inteiro à espera para entrar. Um sorriso no rosto, talvez o segredo, alguém que te quer falar. Olha em frente e diz-me aquilo que vês. Reflexos de quem conheces bem. Ouve essa voz, é a tua voz. Dá-lhe atenção e a razão que tens. Deixa o mundo girar para o lado que quer. Não podes Polo parar, norte, nem polo tens norte. nada a perder. Polo norte. Não o leves a mal se te manda avançar. Talvez seja o sinal que não podes parar. Estás de passagem. Vai aonde queres. Ser quem tu quiseres. Estende a tua mão a quem vier por bem. E não pares, Lena. E não podemos parar, não é? Deixa o mundo girar, do Miguel Gameiro, dos Polo Norte. E realmente, Lindo. Muito bonito. muito mesmo. bonito. É Muito claro que eu bonito. retirei aqui toda a E eu parte percebo aquilo que tu repetida. dizes, Helena, de muitas pessoas poderem até cantarolar e não a sentir, mas Completamente. quando a gente sente essa música, ela tem uma profundidade incrível. Muito E ela é grande. um convite muito grande ao autoconhecimento, não é? Completamente. E um convite muito grande a essa manutenção da fé no ser humano. Completamente. Não é? De acreditar que há gente boa, de deixa acreditar que entrar, há pessoas deixa que vêm entrar, por bem. Vai não é? onde- vai Nós onde- fechamos, às vezes, o nosso mundo e esquecemos de abrir. Aquilo que eu cá está, há uns anos atrás eu cantarolava isto sem ter esta percepção. E depois, quando tu estás efetivamente a ouvir, a percepcionar, e quando tu efetivamente te dás ao trabalho, neste caso aqui, tu dás ao trabalho de imprimir novamente a letra e começas a ler isto novamente e dizes, isto realmente aqui Fazia sentido. faz-nos sentido, porque de certa forma isto é muito comum. Sim. Não acho que isto seja algo que me faça só sentido a mim, mas tem a ver com o mundo realmente gira. E quando nós falamos em o mundo gira, o mundo gira, sim, o mundo gira, mas o que é que isto quer dizer? O mundo gira. Costumo dizer que o mundo avança e não recua, não é? E se ele avança, é importante que a gente acompanhe essa passada, mais curta ou mais larga, que a vida nos oferece, mas sempre com esse conhecimento e com essa reflexão sobre nós próprios. Completamente. Não é? Porque só assim é que conseguimos fazer essa jornada. Porque E, a música às vezes também faz com que nós aprendemos muito sobre nós. sem dúvida. Porque é assim, às vezes ao ouvir algo, muitas vezes diz, essa música arrepiou-me a pele. Fiquei toda arrepiada, essa música arrepia-me. Arrepia-nos porque estamos a sentir aquela música. Porque a gente às vezes canta, como ela disse, cantamos só por cantar, mas quando às vezes dizemos, essa música arrepiou-me.
E isto é importante porque nós estamos a ter a sensação das palavras. Quando tu estás a falar, esta música arrepiou-me, essa expressão. Eu lembro-me de há tempos, há uns bons tempos, já não sei quem foi que partilhou uma canção, que não, de uma língua estrangeira qualquer, que ninguém percebia nada. Nem inclusivamente a própria pessoa que partilhou. Mas a própria pessoa que partilhou disse: eu não percebo a letra, não sei o que é que a pessoa está a cantar, mas arrepiei-me. Pela musicalidade, pela voz da pessoa que estava a cantar. Podia ter sido umas maiores barbaridades que ela tivesse se calhar no escrutínio da letra, se calhar poderia não fazer sentido ou não para ele, mas a forma como ela estava a cantar e aquilo que ela cantava, que não sabia bem o que era, mas a forma como ela estava a cantar e os sons e a musicalidade, aquilo tudo para ele estava fascinado com esta aquilo. observação é fantástica, porque há pessoas que, por exemplo, eu sou uma obcecada. Eu gosto mesmo, eu vou ao escrutínio da letra da palavra, para mim, eu gosto das músicas que as letras me fazem sentido. Mas há muitas pessoas que, para si, é o ritmo, é a batida, é aquilo que faz o corpo vibrar e girar. Vai no cavalo. Mas é assim, eu gosto de todo tipo de música, sou sincera. Ainda percebo muito bem a ópera e música trance. De resto, eu sou uma pessoa de todo tipo de música. Eu gosto de todas as letras, gosto. Porque é tal coisa, é batida. Eu lembro quando tinha uns 12 anos, 13, era na altura, era a doença dos Scorpions e dos Dire Straits, que era Continuam a ser as minhas por exemplo, os Dire Straits ainda percebia muito bem a letra em algumas coisas, porque ainda não sabia falar inglês muito bem, mas comecei-me a perceber porque como fazer um videoclipe naquela altura, os meus irmãos como eram, metiam para ver, eu comecei a perceber a história dos Dire Straits e isso aí começou-me a emocionar e eu comecei, foi na altura que já começaste. Eu comecei a gostar de música, mas foi a partir dos Dire Straits, Scorpions, quer dizer, com 12 anos a gente não tem aquela percepção. Isso é tão bonito, quando a gente vai crescendo e a gente vai querendo conhecer um bocadinho aquilo que são músicas que a gente até as vivia de uma forma distinta, porque a gente não compreendia bem a letra e que a gente agora vai repescá-las e vai dissecá-las e quando compreende a letra pensa, pá, e tinha uma leitura completamente diferente disso. Faz-me lembrar uma música de Phil Collins que eu gostava muito. Oh, think twice, just another day for you and me in paradise. E eu sempre pensei, na altura que era mais jovem, sempre pensei que isto era uma música romântica. E a gente na altura tínhamos, na nossa juventude, a gente tinha aqueles bailes à tarde que havia nas sociedades. E também chegava a ver nas escolas, havia na minha freguesia, a janela. A gente lembra dos bailes. Na minha freguesia era na sociedade. E então a gente ia lá, espera que o rapaz nos convidasse, porque o rapaz é que vinha convidar para dançar. Não nos passava pela cabeça sermos nós a convidar o rapaz para dançar. Agora não façam isso, meninas, convidem se tiverem essa vontade. Não percam tempo. E então eu recordo-me quando dançava essa música, para mim aquilo era uma música romântica. Mais um dia contigo no paraíso, e pensava que o paraíso era aquela coisa dos casais apaixonados. E quando mais tarde vou voltar a ouvir essa música e já tenho uma maior compreensão do inglês e já tenho uma necessidade de perceber aquilo que estou a cantar. Aquelas palavras, não é? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto das pessoas terem tendência a não olharem com olhos de ver as pessoas, os mendigos, as pessoas que vivem na rua, as pessoas que pedem dinheiro, as pessoas que estão na miséria, e a tendência que as pessoas que não estão na miséria, não é? De passar e de deixar de considerar essas pessoas transparentes. Não é? E não dar o olhar e a atenção devida a essas pessoas. E a letra não tem nada a ver com aquilo que na minha adolescência eu imaginava que ela teria. Também leva a porque um dia aquela envolvência romântica. Se formos a ver, a maior parte das vezes as músicas também tem a ver muito com a sociedade em que vivemos. Vai ao contexto de tudo que vivemos. As músicas são gritos e são manifestações. São manifestações da alma de cada pessoa. Da alma de cada pessoa ou de uma sociedade. Mas agora aqui uma provocaçãozinha. Sim, são todas. Eu ia dizer em abono da verdade, depois lembrei-me, não, isto é mesmo uma questão de opinião. Nós, quando nós recuamos uns anos e vamos e focamos em determinadas canções, em determinadas letras, e quando nós vamos agora à era atual e vemos as canções e as letras que estão mais em voga e que estão mais no auge, eu sinto uma discrepância muito grande em termos de vazio de palavras. Eu acho que
Eu não sei, eu falo Depende. isto como quem consome música de uma forma muito corriqueira. É aquilo que. Mas foi como que eu estava a acabar de dizer. Eu acho que As palavras hoje em dia, por exemplo, eu gosto de todo tipo de música, que eu disse há pouco, mas nisso eu concordo. Por exemplo, ainda essa semana eu estive a comentar com umas certas pessoas que de qualquer uma palavra simples fazem uma letra de música rápido hoje em dia. Isso eu falo. A maior parte de... se rimarem bacalhau com bacalhau, é isso, é uma música, qualquer coisa, e ficam vazios mais de A questão é palavras. que às vezes, eu pessoalmente a batida pode ser muito boa. Por exemplo, estava a cantar aquela vai, vai no cavalinho. vai. Portanto, a música pode até ser muito interessante, mas se a letra for vazia, para mim, eu não consigo ouvir. Mas vende. O ritmo vende. É isso que eu estou a dizer. Pois vende. Gostam muito Claro. disso. Exatamente. Paula, Sim, mas eu neste acho- caso eu aqui, acho- se calhar demos o exemplo dos brasileiros, mas se a gente for para os portugueses, ou mesmo que se a gente vá Olha, eu posso para, só- para os Estados Unidos, Eu posso dar um exemplo de uma banda portuguesa que muita gente gosta e está tudo bem. Eu pessoalmente não consigo gostar porque eu não consigo eu não consigo mergulhar nas letras deles. O GNR. Dunas são como divãs. Eu olhava para aquela e disse: nada disso não faz sentido. Garrafas de óleo boiando vazias às Depende horas da manhã. aqui, Garrafas de óleo boiando vazias às horas da Dunas, manhã. divãs, estás a ver? Podes relaxar. Sim, e tal. mas Olha, para, a mim, Helena- para mim faltava profundidade. Por exemplo, eu adoro uma Mafalda Veiga, porque eu mergulho nas letras dela e retiro Por coisas. exemplo, a Helena adora Santa Paz. Ela super Paula! Eu não conheço. Ela falou-me no outro dia de um grupo qualquer que eu não conheço. Continua. Qual é o grupo? Eu não gosto, pronto, porque depois vamos se calhar falar dos grupos que a gente gosta. Os grupos que a gente não gosta, se A forem gente conhecidos, remete-se é ao silêncio. remete-se ao silêncio. Mas resumindo e concluindo isto para ir de encontro àquilo que a Paula estava a dizer, basicamente eu não gosto muito de músicas ou de grupos musicais que vão constantemente e que estão constantemente com os mesmos registros musicais e que vão sempre buscar as mortes e vão sempre buscar aquelas coisas que para mim é um bocado complicado. Paula, então, o que é que tu fazes? Faz a tua sentença. Olha, este texto realmente é muito rico e eu fui buscar uma música que eu adoro a versão antiga que é da Sound of Silence, mas eu adoro mesmo, são as duas versões modernas Dos nas Metallica. grandes vozes do Que é o- Pentatonix e do Disturbed, Pentatonics, ok. que eu adoro. Acho Não, é Metallica, Paula, exatamente. antes de Sim. continuar, só mesmo para fazer essa referência, realmente nós eu sinto, pode haver essa clivagem em relação à profundidade de letras ou não. Acredito que em alguns casos às vezes o mais simples vende mais rápido do que a complexidade das palavras, mas por outro lado sinto que hoje em dia mais do que nunca a gente está a dar roupagens novas a músicas antigas brilhantes. Sem Há dúvida. músicas que eu não as sentia antes e que quando ouço a nova versão e sinto-as completamente. e bastou aqui mudar o ritmo, Aham. a batida. Há Até músicas o que ficaram com mais vida. Ficaram com mais vida. Esta já Onde é que muito incluís bonita. aí a maturidade de pensamento? Faz sentido aí ou não? No sentir a música. De sentir a música e de sentir a letra de forma diferente. Achas que é só a mudança Pode ter a ver com o eu do agora, ou o facto de distinto tu do te eu. identificares com Sim. algo que antigamente se calhar não te identificavas? Mas a verdade é que eu sinto que quando há menos ruído, eu sinto melhor a letra. E o que eu sinto é que estão a tirar o ruído. E estou-me a lembrar de algumas dos anos 80, por exemplo, com letras muito poderosas e que tiraram aquela batida, aquele ruído. E quando apresentam a versão mais acústica, eu gosto do cru, do nu. E quando me apresentam a versão nua e crua, e sinto-me muito melhor. Porque se calhar aí já não tens. Porque sou a letra. E já não tens tantos elementos distratores. Exatamente. Porque eu sou a letra e não sou a batida. Mas se exato. calhar para a batida, essa nova roupagem, quem é da batida e do som que entra e que penetra, prefere. Porque se calhar, enquanto tu estás na batida, não estás a tomar tanta atenção à letra. Se calhar pode ser um pouquinho isso. Aham. E se Eu calhar, penso que pode ser por no aí, sim. acústico, Aham. tu não tens, não é dizer que não tenhas outro remédio, mas no acústico tu consegues te concentrar melhor naquilo nas palavras que ali É estão. isso. Em relação Não, aqui ao espera, texto... a Isabel, é só porque ela nasceu a dizer a sua música. E eu gosto muito dessa música porquê? Da Sound of Silence. Porquê? Porque faz refletir sobre os silêncios silenciosos.
faz refletir sobre aquilo que hoje em dia acontece muito, que são pessoas que falam sem falar, das pessoas que ouvem sem escutar. É um reflexo mesmo da realidade dos dias de hoje, porque é tudo tão corriqueiro. As pessoas cada vez estão mais vazias, mais desinteressantes, mais desinteressadas. Eu sou realmente uma pessoa apaixonada pela vida e pelas pessoas, e poderia aqui trazer um leque enorme de músicas, mas esta é essencialmente para refletirmos nos enormes vazios que se tornaram e que deveriam tentar, pelo menos, encher esses vazios com coisas boas, coisas positivas, pensamentos, ações, em vez de usarem estes vazios tão desinteressantes para magoarem outros seres bem intencionados, não é? Em relação aqui ao texto, a música é uma arte e toda ela é uma arte ao longo destas palavras que são aqui transcritas. A música é construída para atingir efeitos e para causar efeitos. Sensações. Sensações e tantas boas sensações. Como mais também. Como mais também. A gente já chorou muita vez ao ouvir músicas, de certeza. Sim. Quem é que nunca, não é? E isto é possível se houver também aqui sensibilidade, não é? E é tal questão. Se calhar com o passar do tempo aquela música tem mais sentido do que teve naquela... Porque agora a pessoa tem outra abertura, outra sensibilidade, outra visão da vida e consegue beber aquela música de outra forma. Para ele a música era tudo. E ambos partilhavam a mesma sede de se viverem, sentirem, cheirarem. Eu aqui refiro um bocadinho o corpo da mulher como um verdadeiro violino. E só com um verdadeiro amor se sabe tocar com a alma e nutrir este violino. Acender o amor e a paixão musical. Ou seja, havia aqui uma sede de amor, uma sede que era um pouco invocada pela música, através da música. A música era a união destes dois seres e realmente era a conexão deles ao mesmo tempo. Pronto, eu vou deixar a Isabel também. Não, estou à espera da parte em que tu cantas o The Sound of Silence. Faz favor. Eu ia dizer. Muito a minha amiga Cláudia, ela conhece as letras. Não, eu ia dizer que. Ela sempre gava-te logo. Não, o que eu ia dizer é E lá em casa. eu ia só dizer que, pronto, nessa parte em que ele diz que aprendeu a tocar guitarra clássica para reproduzir a música dela, fez-me lembrar também, quando eu tinha 6 anos, por acaso, aconteceu exatamente o mesmo. Era com outras pessoas, outros contextos, mas também escreviam letras para eu aprender, para eu gostava de cantar, e foi aí que comecei a gostar de cantar, porque sentia, quando aquelas pessoas que escreviam comigo eram pessoas de famílias, tudo, a gente sentava-se a fazer serão e a produzir as letras e a gente sentava-se com a viola. A Isabela está a cantar. Não, mas isso fez, eu por acaso quando estava a ler esse texto, eu adorei porque recuei no tempo e fez-me lembrar naqueles momentos, porque essa pessoa infelizmente já partiu, já não está cá, mas fez-me lembrar dela, porque já não me lembrava. Sim, porque tu tens um irmão muito ligado à música e bastante conhecido. E por acaso, olha, era o Paulo Henrique da Jotonha, que era na altura nosso vizinho. Ele sentava-se comigo com 6 anos, eu lembro perfeitamente. Ele sentava-se com a viola, a gente levava a noite toda a fazer letras e a cantar. E temos músicas só nossas que fizemos naquela altura. É mesmo interessante porque a música une. E ainda hoje, quando eu estava a ler o texto, recuei no tempo e lembro-me daqueles momentos. E eu disse, lindo tempo. Porque a gente, hoje em dia, a gente olha para trás e pensa, se calhar naquela altura não achava tanto bonito ou não dava valor porque era criança, a gente achava que tudo era tudo normal e que hoje em dia eu olho para trás e digo, realmente o tempo, aquele era o melhor tempo, o tempo mais bonito que nós temos e que por vezes não sabíamos dar valor. E depois tínhamos outra coisa, a terceira, culturalmente, é uma ilha musical. São Eu já acho todos, que desde muito cedo as pessoas estão ligadas à música, filarmónicas, bailinhos de carnaval. Por exemplo, eu venho do Pico, não é? O que nós tínhamos era a rádio. Eu tinha o prazer de ouvir música todo o dia
que aquilo estava na E tua havia alma. boa música, haviam boas letras, O rádio era havia uma companhia sintonias extraordinária. maravilhosas. E o rádio era a nossa companhia. Vocês lembram-se de gravar na cassete? Olha, sim, tu sabes, sim, tu depois sabes, arrebentava. eu estava num contexto, quando ela estava a falar que se reunia com os irmãos, eu também ia fazer esta pergunta, que nós tínhamos, e quantas vezes aquilo andava para trás e para a frente, depois rebentava e a gente ainda colava com um pedacinho de fita cola pequenino. E quando diziam tipo o sinal horário no meio da música, a gente, já estragou! É horrível. Lá vinhas para A trás. gente tentava passar para trás para depois tornar a gravar outra vez. Mas nós tínhamos essa Era tão bonito. Então não era. Era tão delicioso este tempo. Porque hoje ninguém valoriza. E já ninguém se senta com ninguém a fazer a letra, já ninguém passa um serão a conversar e já não há. Só mesmo quem está nos seus grupos. Eu acredito que isso ainda acontece, mas é muito mais importante possível. tornar, não é, a reconquistar esses saraus, não é? À volta de uma mesa, a conversar, Muito a construir difícil. música. Mas agora está difícil. difícil, não é? Porque a evolução, porque as evoluções não significam forçosamente também melhorias. Quando nós falamos em evolução, quando nós falamos em avanço, não significa que sejam todas elas melhorias. Aliás, é muito interessante porque utilizam a palavra crescimento e a palavra desenvolvimento de forma diferente. O crescimento pode ser errático, pode não correr bem, e quando se usa desenvolvimento, geralmente é para introduzir aqui a variável a alguma coisa que cresce, mas que cresce de forma bem sucedida, não é? E aquilo que cresce de forma bem sucedida nem sempre é bom em todos os campos. Sim, Se nós falarmos na sim. tecnologia, que é a coisa mais fantástica que existe, porque põe à prova a inteligência humana, o fato de criar, o fato de evoluir, tudo aquilo que seja em termos da saúde, em termos dos mais variados contextos, estas evoluções que nos traz coisas tão fantásticas e tão grandiosas para o mundo. E por outro lado, nós estamos constantemente a desumanizar. Exatamente. E confesso-vos, eu tenho que escrever um conto sobre inteligência artificial, porque confesso-vos. O chat GPT que atualmente... Epá, Não acho piada eu nenhuma. confesso mesmo que eu estou muito resistente, ainda nunca abri um chat desses, nunca fiz nada em inteligência artificial. Eu nunca fiz nada. Atenção, não tenho nada contra quem faça. Nem eu! Nada. Eu só peço uma coisa: quem utilizar isso, utilize isso com parcimónia, utilize isso com Forma juízo racional, crítico, sim. porque senão facilmente podemos sucumbir ao ócio Sim, sim, e deixamos de pensar, e deixamos de articular, e deixamos de escrever. Completamente. Isso assusta-me imenso. Eu nunca me aventurei ainda. Não quer dizer que não vá fazer, que outro dia estava a pensar sobre isso, estava a pensar, pô, Tânia, tu não podes só enfiar a cabeça na areia e fingir que isso não existe. Isso existe. Existe. Isto existe. E há muitas pessoas a tirarem muito partido disto. Eu conheço pessoas Completamente. que já nem sequer escrevem ofício. Chegam lá e aquilo escreve o ofício por elas. Conheço pessoas que as suas páginas sociais já são geridas pela inteligência artificial. Mas eu penso, Onde é que está a tua capacidade de raciocínio? E onde é que está? Quando vier o elogio sobre aquilo que está tão bem escrito ou aquela reflexão, Para quem é? para quem é? Eu vou-vos dar um exemplo. Os robôs de cozinha. Eu vou-vos dar só um exemplo. Eu sinto mais vezes uma fraude quando confecciono uma comida num robô de cozinha e dizem, está maravilhoso. E eu, não foi eu, foi a máquina. E já me sinto uma fraude. Não, mas foste tu que puseste os Tu é que ingredientes lá dentro. temperaste, mas não é tipo... O toque. Exatamente. E já me sinto uma fraude. Então, eu imagino o que é eu colocar aquilo a escrever por mim. E a longo tempo, onde é que está aí eu já não digo o teu desenvolvimento, que à partida já Não. está desenvolvido, mas a tua manutenção de raciocínio. É isso A mesmo. tua capacidade de Exatamente. raciocinar, a tua capacidade de criar. Acabou-se. Aquilo que é o toque, teu acabou-se pensamento. tudo. Se tens alguma coisa a pensar por ti, a fazer por ti, então... Já se usavam os filtros, agora com a inteligência artificial, que a gente não sabe mesmo o que é verdade e o que é mentira. verdade. Outro dia mostraram um vídeo feito em inteligência artificial a partir de uma fotografia em que estão dois amigos sentados um ao lado do outro, e a inteligência artificial colocou esses dois amigos a darem um beijo na boca. Eu fiquei As assustadíssima. indenizações vêm a caminho. Fiquei assustadíssima. Tu num instante consegues... O bullying já existe, o cyberbullying já existe. O cyberbullying é uma realidade super pesada na vivência, sobretudo dos mais jovens. É imaginar esta ferramenta num cyberbullying. Foi o que eu pensei, fiz essa reflexão no outro dia e pensei exatamente isso.
não vamos no bom caminho, porque no meio disto há pessoas que usam erradamente as Mal-intencionadas. coisas e não será nada positivo nem nada E bom. até que ponto é que se protege as crianças? Sim. Neste Vamos, mundo que é a internet. temos mesmo que trazer a inteligência artificial cá para pensarmos todos sobre isso. Confesso que eu tenho que refletir mais sobre esse assunto também. E vamos refletir aqui É, todos. porque de momento eu estou a enfiar a cabeça na areia, confesso. Confesso, assusta-me muito e por isso, como me assusta muito, eu ainda não estou. Eu ainda nem sequer explorei, nem sequer abri. Ainda estás nessa parte. eu E vai tô- haver um momento em que tu vais agradecer e dizer muito obrigado e boa noite. Não, e então o igual a chat vai-te ti. responder. Eu vou tão E igual tu a vais te ela. sentir feliz porque agradeceste à inteligência artificial. Eu às vezes agradeço à Siri. É isso. Oh, E ela, eu não tenho essa música. Não, eu por acaso eu sou como a estás Tânia. perdida. Ainda nem que já Eu estás. sou como a Tânia. Não, Eu já também tenho andou, coisas que já eu como andou, tu. já Eu prefiro andou. ficar na moda antiga em algumas coisas. Há coisas que a moda antiga meu. ainda se fazem. Ainda assim, já E também que há coisas que ainda se continuam a fazer. A moda Por antiga que é muito enquanto, bem. já está a mudar. Já está a mudar. Já também. está. Também já está a mudar. Isto é por Também já está a mudar. Isto está a mudar muito. É importante continuarem a ouvir Ouvir boa música. música com Exatamente. sentido, com Exatamente. conexão. E que sintam a música. Vamos ouvir música e um poder. vamos usar a música também para estimular as nossas emoções. É muito importante. Nós falamos, eu até quando pensei em falar de alguma música, eu pensei numa música que para mim é força motriz para a ação. Que, eu não sei se o nome da música é este, que é Eye of the Tiger. The Eye of- The Eye of the Tiger, Rising Up, Back on My Feet. Portanto, Afinal, temos cantora. é uma música que nos mexe e que nos dá energia. Mas também é muito importante quando nós estamos nos nossos momentos mais tristes, mais em baixo, e que precisamos de chorar. Uma música pode nos ajudar a ser essa catarse. Vamos nos permitir a chorar. E chorar faz-nos bem, e chorar é importante também para aliviar a alma. Todos os sentimentos são válidos. Vamos nos permitir a sentir. E se a música nos puder ajudar nessa permissão ao sentir, vamos usá-la, ela existe também para isso. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Apaga as minhas fotografias e não me procures mais. Esquece as palavras trocadas ao ouvido do coração e que me alimentavam a fome de ficar. Rasga-me de ti e deixa-me lamber as feridas sozinha. Não te imponhas em mim. Elimina as mensagens trocadas e não me procures mais. Liberta-me das amarras do teu querer egoísta e possessivo. Permite-me voltar a acreditar que me sou suficiente. Na tua ausência, colarei cada pedaço de mim, até ser inteira novamente. Devolve-me o sonho e não me procures mais. Deixa de ser sombra que me intimida e diminui. Não me demovas da coragem de te sobreviver. Não me persigas, não me cortes o ar. Devolve-me o sonho. Um dia serei gigante. Muito bem, podemos começar pela Paula. Por narcisismo aqui. Há aqui uma pessoa completamente dominada. Dominada pelo controle, uma pessoa dominada e diminuída. Não é? Há aqui alguém que não a deixa libertar-se, nem pensar, nem agir sozinha, que não lhe dá espaço, não lhe dá paz, porque ela sente realmente aqui, liberta-me das amarras do teu querer egoísta e possessivo. É uma pessoa que se quer reconstruir, mas ainda não tem a força para fazê-lo. Deixa de ser sombra que me intimida e diminui. Ou seja, há aqui uma necessidade do outro diminuir. E ela ao mesmo tempo, ela faz aqui um grito de socorro. Não é? Ela quer, mas ainda não consegue fazê-lo. Não me demovas da coragem de te sobreviver. Ela quer ser livre, quer respirar. Não me persigas nem me cortes o ar. Ou seja, esta pessoa está sempre em dominância.
devolve-me o sonho. Um dia serei gigante. Ela tem a esperança, mas não consegue ainda se desprender destas amarras. Helena sabe, o olho dela quer dizer que me vai contrariar. Tu sabes que eu tenho um problema muito grande. Se dizem que os olhos são um espelho da alma, raios parte, quando eu olho, Tens uns pronto, faróis. olha, eu tenho uns faróis. Ela já percebeu que eu efetivamente estou a perceber o que estás a dizer, mas eu pessoalmente interpretei isto de uma forma um pouquinho diferente. Ainda bem que é para a gente debater aqui. Eu interpretei isto como alguém que efetivamente se quer soltar por reconhecer que é muito dependente daquela outra pessoa. Eu vi aqui uma interpretação de que é alguém que não é propriamente... não quer dizer que outra pessoa lhe estivesse a fazer mal ou quisesse dominá-la, mas que ela própria se queria libertar e soltar dele ou da outra pessoa, porque efetivamente queria ser livre, queria ser autónoma, queria ser que um dia vai viver a sua vida sem ter que precisar daquela pessoa. Liberta-me das amarras do teu querer egoísta e possível. Mas olha, o que é que tu queres? Foi a interpretação que eu tive. Olha, isso é tão giro, porque no conto anterior falámos das letras das músicas e isso acontece com tudo o que são contas, ou letras, ou textos, ou poemas, ou seja o que for. Ou visões. Tudo, a gente vai sempre buscar a nós próprios, às nossas vivências, aos nossos valores, à nossa essência, e a gente faz a leitura através de todos esses filtros que somos nós. E por isso é tão bonito. É muito engraçado, porque quando nós damos uma opinião, e quando eu digo falar em opiniões, porque atualmente o facto de nós termos o direito a opinar faz com que as pessoas achem que podem opinar sobre tudo, inclusivamente daquilo que não percebem. E de qualquer forma. Pronto, e de qualquer forma. E aquilo que nós estamos a falar é daquilo que a gente percebe mediante a nossa percepção. Claro. Não, e Por diante isso da é que percepção do texto. isto para dizer o quê? Mediante a nossa percepção com base no texto. Isto para dizer que quando nós opinamos sobre determinada coisa, muitas vezes nós estamos a falar mais de nós próprios, mais daquelas que são as nossas crenças e as nossas percepções. Eu não estou a dizer que tens alguém a obcecar. Não, mas, por exemplo, também, por exemplo, eu já estou a querer olhar para as duas, porque é quando eu Isabel confusa. agora fiquei confusa, porque estou a Não, mas assim, eu estava a pensar. Quando escrevi o texto, Ela estava a falar de uma pessoa É narcisista. narcisismo. Pronto. Eu pensei no mesmo. Por exemplo, Portanto, o agressor narcisista. exatamente. Sim. E pensei, quantos relacionamentos hoje em dia nós não sabemos, pessoas que vivem relacionamentos tóxicos. Tóxicos. Exatamente, e são narcisistas, porque e vivemos N situações e nós sabemos que o dia a dia acontece 2-1. imenso. 2-1. Mas também ela agora ao mas não há falar certo nem é errado. tal coisa. Não há As certo opiniões nem dividem-se, errado. mas a verdade também é que Não há ela certo é nem também. errado. Porque alguém tem o textos. reconhecimento daquilo que é isso. Um E dia vou ser livre, um dia não vou precisar Ela de ti. tem a vontade. Porque há pessoas que também sentem mas não necessidade consegue. de ser Mas ela elas está numa próprias. fase boa que é o reconhecimento, Certo. não é? O Que nem reconhecimento sempre já é dá fácil. poder, que não é fácil. Exatamente. A pessoa tem também a reconhecer que precisa. E muitas vezes as pessoas não conseguem chegar a esse reconhecimento que precisam. Já estão tão entranhadas naquilo que depois não reconhecem que necessitam sair dali. E se aquilo é doentio. reconhecem, não conseguem passar no próximo. E às vezes querem passar, por exemplo, quando dizem não persigas, não me cortes o ar. Exatamente. Quando isto porquê? Porque violência doméstica, uma das características de violência doméstica, para além de todas as que a gente conhece, violência emocional, violência física, violência social, financeira, existe uma que é perseguição. Sim. E pode até já acontecido esta mulher ter dito a esta pessoa que eu vou-me afastar de ti, eu preciso de ser gigante, não é? Preciso de voltar a colar os pedaços, não é? Lamber as minhas feridas e voltar a ser quem eu era antes de ti na minha vida. E essa pessoa ter dito não vais fazer isto. E se fizeres isso, cortes-te o ar, mato-te. Exatamente. E persigo-te. E há ameaças e há perseguição muito violenta e muito real, e hoje em dia apoiada também pela tecnologia, que se torna ainda mais incisiva, torna mais fácil essa perseguição, e de pessoas, neste caso, neste texto é uma mulher, mas poderia ser um homem, que se sentem realmente ameaçadas na sua integridade física, e claramente aqui o emocional está completamente rasgado, não é? Neste percurso, em que
a decisão de sair, muitas vezes, é adiada com este medo de e se ele efetiva as suas ameaças. E depois há pessoas, às vezes estão à volta dessa pessoa, que se calhar veem mais porque estão de fora, que a gente às vezes diz que as pessoas que estão às vezes de fora veem mais do que a própria pessoa às vezes. Por exemplo, amigos, familiares, às vezes chamam a atenção a essas pessoas. Há uma dependência emocional Exato, diferente. exato. E as pessoas que estão de fora até analisam de outras maneiras e essa pessoa às vezes diz, não, eu é que sei da minha vida, que não é nada disso. Não também tem coragem. não tem coragem de admitir que realmente está mal. E às vezes estão numa fase ainda de deslumbramento. Exato. E de cegueira Cegueira. seletiva, Cegueira. digamos Eu ia assim. dizer isso agora, não é? então Porque é cegueira quase dito normal. Exatamente. E é porque ele me ama. Sim, É porque ele me ama. Olha, tu e também nunca sabes- mais te vi com... Gosto tanto de te ver com uma saia mais curta. Tens umas pernas tão bonitas. Nunca mais te vi com... Pois ele não gosta muito que saia com saias curtas, porque depois sabes como é que é, as pessoas olham. Mas isso também, se calhar devias pensar isso, o corpo é teu, também era uma coisa que eu gostava bastante. Mas ele diz, ele faz-me isso é por amor, ele quer-me proteger, não é? E nós, muitas vezes, vamos colocar a resposta num lugar de amor, que não é um lugar de amor, é um São lugar de desculpas, obsessão, também são desculpas que a pessoa para vai- justificar o comportamento do outro que é obsessivo, Exato. não é? E a pessoa não consegue realmente cair na realidade e perceber esta obsessão completa. E é como nós falámos, há pessoas que não conseguem sair desta realidade porque acham que é normal. Eu conheci uma jovem que quando foi viver com o namorado, ela era mais fortinha, ele diz, não me importo, não precisas usar maquilhagem, eu gosto de ti da maneira como tu és e não sei o que mais. E depois ele passou à fase da humilhação, ou seja, já tinha passado a fase da conquista. E as pessoas lá em casa têm que estar muito atentas a estes sinais, porque os sinais são tão evidentes e são muito constantes. Tudo é maravilhoso, é perfeito, os elogios, o mundo à volta, é tudo cor-de-rosa e não sei o quê. E quando a pessoa der por si cair na própria realidade, já está no fundo. E vamos acreditar na nossa intuição. Quantas vezes a gente manda calar as nossas vozes interiores e a nossa intuição? Eu falo por mim, eu já calei muitas vezes a minha intuição e depois mais à frente, depois já ter batido com a cabeça. Deste-lhe razão. Porquê que não ouvi isso antes? Não é? E a gente às vezes subestima a nossa E intuição. certamente deste sinais. Que é o sexto Eu ia- eu sentido, ia não é? A falar sobre intuição é o dão sexto sinais. sentido. Olha, por exemplo, Sim. um amigo ou um familiar, as pessoas até podem dar um sinal ao pequenos outro. sinais, mas É, estão lá. e nós vamos Às vezes desculpando e pequenos- vamos, não é? E vamos Estão dizer, lá os não é pequenos isso, é sinais. outra coisa e temos esta ideia. Mas isso é muito, muito interessante aquilo que tu estás a dizer, que é, há o processo de conquista e depois quando já estás na minha mão, estás completamente dependente de mim, Estás vem a dominada. humilhação. Sim, E depois sim, a sim. humilhação é para quê? Para te tornar frágil, para que tu cortes as tuas relações com o exterior, Exatamente. sintas-te completamente... Porque no fundo até que o narcisista sempre foi assim, mas possivelmente uma estratégia, primeiro conquista e depois manobra como Exatamente, quer. O exatamente. narcisismo passa por aí também. Exatamente. Portanto, por isso é que vocês acabaram por falar que este agressor pode ter esses traços narcisistas, não é? De realmente dominar a sua vítima até que ela tenha está completamente frágil naquilo que é seu amor próprio, naquilo que é sua autoestima, porque há conversas do tipo, se não fosse eu, ninguém te queria. E depois aí é o jogo psicológico, a violência psicológica. Eles também usam às vezes, porque as pessoas depois vêm dizer, porque isto é porque ele é pequeno, o pai ou a mãe fazia Sim, isso, porque e dão aquela justificação. justificação que vem de família, porque teve esse problema, e depois tudo serve de desculpas, enquanto nós sabemos que... Pode servir de justificação. Justificação, mas Desculpa desculpa não. Aí está, pode haver alguma justificação para isso. Nesse caso, a pessoa Mas também olha, tem eu que vejo ser- aqui uma mulher muito bem resolvida, uma pessoa Sim. muito bem resolvida, que percebe que aquela pessoa não é a pessoa indicada para ela e que quer ir à sua Percebe, vida, mas, deixa-me da mas mão, não tem deixa- liberdade. de- Não tem Mas liberdade. ela está a Percebe, reconhecer isto, ela quer sair dali para fora. Mas não Ela sai, assim, não olha, sai ainda. eu um dia percebe vou ser e forte. gigante. Eu vejo aqui uma pessoa bastante... Não. Eu vejo aqui parte do... Tu és Vestida, desta Do forma... empoderamento. Do empoderamento, claro que sim. Ainda Então, não, é aqui uma ainda pessoa, não. eu vou ser gigante. Como quem diz, eu não vou precisar de ti para nada. Eu vou Vá, minha ser, vida. ainda não é. Mas ainda não é porque ainda lá está, mas ela vai sair dali. Isto aqui. Mais Não coisas. te imponhas, por exemplo, ela diz não te imponhas em mim. Ela sente necessidade, ela aí já está a analisar que
que sabe que aquela pessoa impõe-se nela. Mas não sai. Mas não sai dela, não sai. Só que Ela no continua entanto, Porque às presa. vezes há Sim. medo mesmo de represálias. Sim. E há ameaças, Ameaças, e há sim. mesmo ameaças. Aliás, o jogo é sempre tão bem feito, É. de maneira que a pessoa vai sentir-se prisioneira da sua própria casa, do seu próprio ser. E às vezes a manipulação, o comportamento passivo ou agressivo do agressor é tão eficaz que a própria vítima não partilha o que é que se passa porque é desacreditada. É impossível, ela é uma pessoa tão educada. não, É pois esta é, imagem, eu acho isto Esta- tão bonito. É importante esta imagem, porque normalmente os narcisistas ou estas pessoas que têm este controle, esta dominância sobre o outro, são pessoas doces, magníficas, socialmente reconhecidas, afáveis. Muito essa a boas, imagem, diversos papéis ativas, sociais. É essa a imagem que passa. ou perante a família tem uma imagem maravilhosa, não sei quê, mas só que no contexto de 4 paredes é implacável. Quando há este refinamento é muito difícil, É. porque há o agressor que tem esse refinamento, depois há o agressor que não tem, não é? Há aquele que a gente percebe, já assisti, e é claramente, ficamos com vergonha alheia, já assisti a alguém do casal denegrir o outro à frente de um grupo, ou Sim, desvalorizar o outro, ou humilhar o outro. Isto é muito feio. Mas o que acontece é que há agressores que são tão refinados que isso nunca acontece na praça Ou pública. então fazem de uma forma delicada, tão muito elegante. subtil. Sim, Não sim, fazem de sim, forma, subtil. não fazem de muito forma subtil. flagrante. É isso, À é vista isso, dos outros. é isso, Não é fazem isso. de forma É isso, flagrante. é isso. É o toque debaixo da mesa, agora tipo toques em cala-te, não De maneira é? que não há Quando estão testemunhas, sozinhos. para que não, Não tenham há testemunhas. testemunhas. Porque a pessoa, se for falar, vão dizer não há testemunhas disso, então a palavra dela fica sempre em xeque. E às vezes elas não conseguem sair Isso, mesmo elas- com medo, a vergonha. Ele tem esta imagem. O que é que Não, e a mesma família, uma a pessoa própria- má, não é? Outra pessoa Sim, é mas mesmo excelente. a vergonha da própria família. Por exemplo, eu não vou dizer à minha família porque vão dizer que eu que estou mal, porque já aconteceu. Sim, sim, Eu sei sim. casos que a pessoa que fica mal, porque acham, mas aquela pessoa tanto boa, tu deves ter feito alguma coisa para estar essa situação, então porque causaste isso. E isto é mau, porque a pessoa, além de se sentir mal, tem em casa a passar essa situação, ainda tem que levar com os julgamentos, julgamentos, dos próprios exatamente, familiares e de exatamente. amigos e outras pessoas. Porque é por isso às vezes eu costumo dizer a muitas pessoas, é como ela estava a dizer, da porta para dentro as pessoas é uma coisa, das 4 para dentro. Cada um é que Da sabe. porta para fora é outra. E às vezes as pessoas escondem montes de bem. Eu estou a falar porque também já passei. E às vezes a porta anos- para fora são as janelas das redes eu já sociais. passei uma situação, eu já passei uma situação, eu posso falar por mim, porque também isto não é vergonha, porque até, aliás, acho que a gente deve falar. Eu já O passei. Carlos está a ouvir o programa. Não, coitadinha, ela é fofinha, ela não merece fofinha. Não, mas já passei uma situação que eu tinha vergonha de explicar coisas minhas e guardei muitos anos situações para mim, porque por causa disso mesmo, porque eu tinha medo do julgamento das outras pessoas, o que é que iam pensar de mim, porque é que eu tinha agido assim, e porque eu tinha que fazer o que as outras pessoas eu fazia, porque é que me diga, há uns anos atrás eu pensava de frente, e graças a Deus que eu agora sou independente, graças a Deus, mas mentalmente, muitas vezes eu era influenciava para a família, não sei o quê, tinha medo daquilo que os outros iam pensar, que a família ia dizer, e que tinha que ser tudo à maneira que as outras pessoas queriam. E devido a essa situação, eu passei situações complicadas na minha vida que nunca devia ter as passado. E eu falo por mim como passa por muitas mulheres. O problema aqui é nós pensarmos nos outros. Nós não temos que pensar em ninguém. Temos que pensar em nós próprios. Para já, porque nós somos seres humanos independentes. Quando nós nascemos, já somos independentes. Não somos dependentes da mãe, do pai, nem sempre. Nós nascemos a ser seres independentes. Nós vamos ter que ser pessoas independentes. Só que as pessoas têm aquela coisa que... Nós somos completamente independentes quando nascemos. Não, mas devemos mas eu quero trabalhar dizer, para não, isso. no sentido para isso. Mas nós, quando nascemos, a minha filha não é aquilo que quer. Já percebi. Estás a perceber? É pessoas que têm aquela tendência. Eu estava a pensar em independência e autonomia. Ou seja, Não. Confundir os Não é- conceitos. O problema é que os pais também vêm com aquela ideia, porque o meu filho nasceu e eu Já é que sei tudo para claro. eles, ainda assim. E vão crescendo com os filhos vão crescendo, os pais ficam com essa mentalidade, e um dia ninguém percebe que ao fazer isso estão a Isso é prejudicar tão bonito. a família. Tu estás a dizer, Isabel, obrigada pela tua partilha Não, mas pessoal. isto é muito grave. Às vezes E queria só dizer que é muito importante, como agentes de socialização, aquilo que nós dizemos aos outros, porque há
palavras que são âncoras e amarras, Exato. que são desditas em crianças ou em outra fase da nossa Exatamente. vida, mas que depois são lembretes, às vezes até inconscientes, que toldam a nossa ação e as nossas decisões. Exatamente. Eu vou dar aqui 2 exemplos, um meu e um que eu ouvi de outra pessoa. Um rapaz começou a questionar porque é que nas várias empresas onde trabalhou, sempre que chegava à altura de ser, sempre foi muito bom naquilo que fazia, era sempre convidado para ser líder, e quando chegava à altura de ter um cargo maior ou um cargo mais superior dentro da organização, ele acabava por falhar. Ou desistia antes de chegar, ou quando chegava àquele cargo, acabava por ser despedido e fazer autossabotagem. Até ele perceber que era autossabotagem, portanto teve que refletir muito. E ele chega a essa conclusão em terapia quando recorda-se que, quando era criança, foi com o pai um homem severo, um homem muito ligado ao trabalho, aos valores do trabalho, rígido, e ele partilha com a terapeuta, autoritário, que uma vez tinha ido com o pai às compras e o pai encheu o saco estava o saco pesado, e ele disse ao filho para o filho que levar o saco, e o saco rompe-se. E tudo o que estava dentro do saco cai no chão. Ele disse: tu és meu braço esquerdo, não serves para nada. E inconscientemente, este tu não serves para nada, tu és o braço esquerdo, condenou durante vários anos a autossabotagem. Se o meu pai diz que eu não sirvo para nada, eu não sirvo para nada. E foi uma frase. Mas os pais faziam muito isso, diminuíam e denegriam a imagem dos filhos, porque isto já vinha de trás, ou seja, quando não tens amor, afeição na tua infância, há pessoas que têm a capacidade de dar a volta e transmitir e dar esse afeto, não é? Eu, por exemplo, eu tento contrariar muito daquilo que eu tive, não é? Tento transmitir valores mais positivos do que aqueles que tive, não é? Porque os tempos eram outros, a dificuldade era outra, a ligação pais-filhos era outra. A forma como os pais achavam que deveriam educar. Exatamente, a parentalidade, as formas de parentalidade eram diferentes. Exatamente. Acreditavam-se nesta hierarquia, os pais aqui, as crianças aqui. E que os pais tinham que ser autoritários. E tudo o que eles diziam que era ordem, e se a gente não conseguia fazer de uma forma como eles queriam, eras logo metido abaixo. Mas eu acho que todas as crianças passaram como se a gente pelo menos as nossas gerações. Era quase como eles vão ser forçados a crescer se a gente for rígidos, se a gente for opressivos e isto, por exemplo, mas também não é só nos pais. Mas isso depois deixa marca para o resto das É como eu vou ensinar a minha criança a nadar, atiro-a para o mar. Olha, isto, por exemplo, isto é um exemplo simples que eu tive. Quando eu estava no liceu, fui me inscrever em francês e fui para a aula de francês. Os primeiros dias das aulas de francês, isto é um exemplo. Fui para as aulas de francês, cheguei lá, sentei na secretária e a professora olhou para mim, mudou-me para o quadro. Os primeiros dias, não sabia uma prova de francês. E ela pegou em mim e pôs-me no quadro. E nunca mais me esqueci disso. Pôs-me no quadro e perguntou-me o que era a palavra déjà. Eu fiquei a olhar para a professora, então, sempre primeiros dias, gente, se quiser uma palavra francesa, ela perguntou-me o que é déjà. Lógico que eu não sabia, fiquei encabulada, fiquei ali no quadro a olhar para os meus colegas, não sei o quê. Eu nunca mais me esqueci. Ela chegou para mim e disse, à frente dos meus colegas todos, tu és burra. Foi mesmo assim. Sim, as pessoas também tinham esta... És burra. São O fortíssimas. que é que acontece? Eu fiquei super encabulada, eu sou muito honesta. Eu fiquei traumatizada. E é que é engraçado. Eu, durante o ano inteiro, tudo o que ela ensinou, não entrou uma palavra que fosse. Mas queria. Mas isto é o obstáculo, eu bloqueio que tive. E tive aquele bloqueio e nunca entrou uma palavra. E é impressionante, não aprendi, eu olhava para ela, ela podia falar o que quisesse para mim, e eu ia para aquela aula já com raiva dela. Eu ia para a aula, tinha aqui, mas eu não gostava dela. Impressionante, num ano à frente, eu perdi, claro, eu perdi aquele ano, voltei a ir para o ano em francês, impressionante. Eu fui aluna 19. Fui 19. Com outra professora? Com outra professora. E desde o primeiro dia até o final do ano eu sabia tudo o que ela me dizia. Eu nem sequer estudava quase nada, eu sabia quase tudo o que estava lá. Porque eu ouvia que a outra dizia, mas o bloqueio estava cá. Porque tudo não saía. Tudo te lembrava aquele momento. Aquele momento. Não me entrou nada.
resumindo, concluindo, e foi Afinal, aí... tinha entrado e desbloqueaste com a outra professora. E cheguei à conclusão que, afinal, todas as palavras que as pessoas dizem, às vezes podem ser com o intencional de magoar-te, mas têm um poder Tem. que ninguém imagina na mente. As palavras, a música, Tem. tudo. E eu dei para a tem. frente, comecei a aprender comecei a aprender a saber me defender mentalmente. Isabel, Paulo e Helena, há aqui coisas muito importantes que é, a gente nesse processo de autoconhecimento, há alturas em que a gente tem muitas perguntas e não temos respostas. E as respostas vão aparecendo ao longo do tempo, mas é importante que a gente faça as perguntas. E muitas vezes estão na infância. E na muitas infância. estão na infância. Estejam. Estava a dizer que partilhei essa história que não era a minha e vou partilhar a minha. Fui casada, divorciei e na altura divorciei, pois tive um novo companheiro e a minha mãe disse-me, mais uma vez não tinha intenção nenhuma de me fragilizar nem magoar, mas aquilo escarificou-se em mim e ela disse-me assim, espero que este seja o último. Ok? E essas palavras fizeram muitas vezes adiar aquilo que eu achava que era já o fim de uma relação. Tiveste que aguentar silenciosamente. Ok? Porque elas ficavam aqui. Que decepção que eu vou dar, que era aquilo, um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer. Como Que se decepção não é que eu vou... houvesse uma competência própria para assegurar um relacionamento. Exatamente. E isso é tão interessante, por isso temos que mesmo nos empoderar, não é? Mas aqui também era a tua mãe. Porquê? Porque o homem, faça o que fizer, não é falado socialmente. A mulher, faça o que fizer, é falada A socialmente. gente já falou sobre isso, não é? Exatamente. O homem é currículo, a mulher é cadastro. E aqui o Exatamente. fato de sair de uma relação para outra é algo que alguém vai comentar, vai Sim, falar, sim, a filha sim, não vai sim. ficar bem vista, vai Aham. ser ruim para a família. Ou seja, há todo este processo, não é? Eu sei que as palavras dela eram no sentido de proteção Sim, sim. minha, não é? Que é que vão dizer de ti, que tiveste um casamento, agora estás com outra pessoa, agora espero mesmo que esse seja o último, só agora depois deste ainda arranjas um outro, como é que vai ser, o que é que se Mas vai... o entendimento que é feito depois é sempre de outra forma. E não fugindo aqui um bocadinho ao nosso texto, desculpa, Tânia, muitas vezes não, eu acho que é a maior parte das vezes, quando alguém se sujeita a este tipo de domínio, de humilhação, diminuição, é tudo baseado, esta pessoa já vem carente de trás. Porque só uma pessoa que se deixa levar por tudo isto, por toda esta agressão emocional, quando realmente está carente. E a carência não nos deixa, às vezes, nem ver, nem sair destas amarras. Tu, quando entras numa relação... E ainda estás te diz, completa inteira e não estás inteira. Exatamente, não estás segura de ti, tens aqui uma enorme carência, ou seja, uma pessoa que te vai elogiar, que te vai dar os maiores atributos lindos e maravilhosos que possas encontrar. Epá, tu ficas Rendida. completamente Empoderada. rendida, ou seja, tu queres Sentes-te fazer... empoderada, sentes-te que és capaz. Exato, e tu queres fazer tudo para aquela pessoa, o teu mundo é aquela pessoa, ou seja, depois já há aqui outro domínio, Claro. outra... E o nosso mundo não pode ser o outro, o nosso mundo somos nós Exatamente. próprios. E isso é muito importante aí para casa. Vamos realmente ter um amor próprio sólido, vamos nos sentir inteiros. Quando entrarmos numa relação somos inteiros, a outra pessoa não nos vem completar. Isso é uma falácia, não é? Quando muito vem nos complementar, não é? E o mais engraçado é que hoje em dia há mais conhecimento, há mais leitura, há mais textos a falar e livros a falar sobre tudo isto. Paula, mas e há mais carência. Mas há mais comparação. É na comparação que a gente se fragiliza. Se tu antes tinhas o teu mundo era a tua vizinhança, e era a vizinhança que tu conhecias, e até por terem essas relações de proximidade, a vizinhança até era muito próxima, era muito Comum. muito comum, não é? Tu hoje em dia, tu competes com o mundo todo. Tu competes com a influencer X, com a blogger tal, com a youtuber tal, e tu competes, e tu, por comparação, tu vais perder muitas vezes, porque por comparação, nem todas as imagens que a gente vê nas redes sociais são realmente reais. Exatamente. E há realmente pessoas que se calhar são muito mais interessantes do que nós e está tudo bem, mas a gente tem que perceber, está tudo bem, essa pessoa é muito boa a fazer isso, mas eu sou muito boa a fazer isto, não é? Por isso nós temos mesmo que nos colocar inteiros, porque hoje em dia é muito mais difícil de seres inteiro. Exatamente. É muito mais difícil ser-se pessoa. E temos que gostar de nós próprios, principalmente gostar-nos de nós próprios. Temos que gostar de nós primeiro para depois. Porque é na tua divisão, na tua subtração, que as pessoas e as economias fazem dinheiro.
É nas tuas fragilidades e nas tuas vulnerabilidades que a economia faz dinheiro. Visto nesse prisma? É. E é nas fragilidades que muitos depois também aproveitam e fazem este Uma tipo mulher de relação. inteira, uma Não mulher se inteira submete. não é vítima nem presa de um É agressor. verdade. Não é. Este agressor não se vai dirigir a uma mulher inteira, a um homem inteiro. Não vai. Normalmente essas mulheres assustam os homens. Sim, Por alguma sim, razão sim, será. sim, sim. Mas olha, vendo na minha perspectiva, esta mulher vai ser gigante. Sabe, para, vou ser gigante. Eu Não vou- ainda. E Mas todas as você- mulheres que sejam gigantes nas suas vidas, na sua família, nas suas casas, porque é o mais importante, e na saúde, e na riqueza, e tudo de bom. Porque hoje em dia, a verdade é essa, uma pessoa que se valoriza a si próprio, o mundo, o resto é conquista. O mais importante é nós estarmos inteiros e sentirmos E bem. preenchem-se com coisas boas, com energias boas. positivas. Por isso, é porque a pessoa que é, por exemplo, a pessoa que é muito positiva, quase sempre nunca cai na parte da cara em ser na sensibilidade. Fica mais, está forte. Uma pessoa forte. E quando uma pessoa está forte, nem todas as pessoas conseguem chegar a ela. Já aconteceu. Eu, na altura que estava sensível, naquela altura, eu estava carente, estava sensível, aconteceu essas brechas que a gente faz, vão entrando, Em que hoje entram é uma coisa, amanhã predadores, não outra, é? e as pessoas vão se aproveitando, e depois nós já, então aquela pessoa gosta de mim porque acha-me bonita, porque isto, e a gente vai arranjando desculpas para as coisas. E essas pessoas aproveitam-nos. Quando nós já estamos fortes, Fortificados. com um pensamento positivo, a gostar de nós próprios, a ver a vida de outra maneira, de outro prisma, aí a gente já não deixa essas brechas entrar na nossa vida. Eu trouxe um textinho lindo, Claro, maravilhoso, claro. de Pedro Chagas Freitas. muito Eu achei delicioso. Por acaso cruzei-me depois de ler aqui o nosso texto e eu achei disso, não, eu tenho que levar isto. O amor nunca é demasiado grande. As pessoas é que muitas vezes são demasiado pequenas. Eu gosto é dos outros. Os outros que sentem até o osso, os que ardem sem medo do incêndio. Lamentavelmente e milagrosamente, acho que sou um desses. Um desses idiotas que sentem demais, que esperam demais, que acreditam demais. Dói. Claro que dói. Prefiro esta dor a uma vida morna, a um semi-amor. Prefiro partir-me inteiro, a passar ileso por esta merda toda. Desculpem a linguagem. Um dia ele também vai ser gigante. Empoderado. Muito bem. Olha, e hoje a Paula ditou aqui as palavras finais, realmente muito, muito bonitas. Espero que essas reflexões fiquem também a ecoar aí em casa. Meninas, vamos fazer um coração lá para casa. Até E amem para a muito. semana. Até para a semana.